Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Vanderlei Azevedo, fotógrafo profissional, mais de 20 anos de experiência. E a gente vai falar hoje aqui sobre emoções, sobre momentos especiais. Tudo bem, Vanderlei? Tudo beleza? Tudo bem, meu caro. Muito bom te rever, e especialmente porque a gente já viveu algumas histórias juntos no sentido de emoção, né? Exatamente. Nós somos já parceiros aí faz alguns anos, né? O Vanderlei já compartilhou alguns momentos com a gente, muito especiais, inclusive, né? Não, foram bons momentos. Eu acho que esse é um dos grandes privilégios que a fotografia tem, que é você poder primeiro contar histórias e participar de momentos felizes das pessoas. E isso não tem preço, porque tá lá, é ver, é sentir, é viver, é abraçar e poder sair para casa depois dizendo assim, nossa, que coisa incrível, que momento incrível. Vanderlei, deixa eu te perguntar uma coisa. Desses momentos que você já viveu, qual mais te marcou? Essa é uma pergunta intensa, assim, Edu, porque eu acho que não existe um momento em específico. Se eu pudesse elencar para você, dizer assim, existe aquele momento, aí eu vou dizer assim, como ser humano, eu acho que talvez o momento mais incrível da minha vida foi o nascimento da minha filha. Esse foi um momento incrível e que foi fotografado. E aí toda vez que eu olho para as fotos de alguém que fez as fotos por mim, eu digo assim, cara, que foi aquilo? Sim, e eu lembro bem que toda vez que eu olho para as fotos, e isso é legal porque eu vou fazer depois um link que joga para o contrário, que assim, eu estava vivendo uma história. E toda vez que eu olho para as fotos, naquele momento, eu relembro, eu já chorei com a minha filha assistindo televisão, e não há pouco tempo inclusive, e eu acho que essa é a grande mágica da fotografia. E aí a sacada de ser fotógrafo nessas horas é porque para eu conseguir contar uma história intensa, eu tenho que viver intensamente o momento. Eu tenho que saber tão bem tecnicamente as coisas que a técnica já não pode mais ser algo relevante. Ela só simplesmente tem que existir, ela tem que ser intrínseca em mim. E aí eu mergulho. Aí quando eu mergulho, eu tô junto, eu choro junto, eu abraço junto, eu fico feliz, eu dou parabéns, eu não sei o quê. E eu acho que isso é a grande sacada. Então dizer que existe um momento, eu posso te garantir que não existe. Existem dezenas de momentos incríveis. E esse é um grande privilégio que eu tenho como fotógrafo, porque eu falo muito que essa é uma frase clássica minha, que é quando eu vejo as pessoas pegando aquele álbum ou aquela caixa de sapato que tiram no guarda-roupa. Minha avó fazia isso muito. Colocava no colo, levava na sala, se reuniam 9, 10 mulheres ao redor delas. Todas elas olhavam para aquelas fotos e só sorriam. Sorriam, falavam, comentavam. Às vezes choravam, porque às vezes algumas dessas pessoas não se encontravam mais ali, mas a lembrança era sempre muito boa. Então eu posso dizer que eu sou um privilegiado, porque os meus momentos como profissional da fotografia são sempre de contar coisas felizes. Que lindo! Muito legal, muito bacana. Isso é muito verdadeiro, a gente já passou por isso, a gente tem uma experiência assim, que você foi contando e eu me percebi nessa situação, isso é muito legal. E assim, você já percebeu, já aconteceu contigo, por exemplo, como você tem bastante experiência, de pessoas que você fotografou lá atrás e aí você percebeu elas diferentes anos depois, por exemplo, pessoas que não eram tão, ou não estavam tão felizes naquele momento e dali numa outra situação elas já estavam vivendo uma outra emoção. Sim. Eu até me lembrei agora de uma história de uma cliente minha que foi fazer um ensaio de uma menina querida, amada, e eu comecei a fotografar ela. Eu não tinha nenhuma experiência como fotógrafo, mas eu sabia que eu tinha que desenvolver algumas coisas ali. Então era muito na raça tentar arranjar jeitos de conseguir tirar alguns sentimentos. E de repente ela simplesmente parou, sentou e começou a chorar. Do nada ela começou a chorar. E eu assim, o que houve? É que eu não sei mais o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer, que profissão que eu vou ter. Ela tinha mais ou menos 17 anos e estava num momento de transição pessoal. Aí daí eu tive que parar de fotografar. Porque assim, peraí, se a minha foto for falar desse momento, eu disse para ela assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar e vamos continuar fazendo isso no outro dia.
Porque, de novo, a fotografia tem a ver com vínculo. E quando eu falo sobre isso, é assim, vamos pensar no dia que a gente fez um ensaio de você. Eu vou usar você como minha vítima agora. Você não lembra só do ensaio, você lembra da energia, da estrada, de chegar lá, de tomar aquele vinho, de dar risada, de correr pra cima e pra baixo, de ver que o tempo tá acabando e a gente tem que fazer um monte de coisa ainda. Você não lembra só de uma vírgula, você lembra de todo uma energia que vivia, que estava levando para aquele momento chamado casamento. E essa é a questão. O fotógrafo precisa ter essa sensibilidade. E muitas das vezes eu tive que perceber que, algo está errado. E se eu continuar contando a história do jeito que ela está indo, o vínculo vai ser infeliz. Então, é preciso que você tenha essa sensibilidade de como mudar na hora. Uma palavra certa, um carinho certo, um tempo. E, de novo, isso é sensibilidade. Sim. Você tem que estar e experiência. Sim. Não existe só pegar isso aí fotografando. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Vanderlei. Agora, ao contrário, então. Você já viveu, por acaso, uma pessoa que foi fotografada por ti, e a partir daquela foto ela se percebeu e daqui a pouco não se gostou, e a partir dali, vamos imaginar, ela foi um start para ela resolver mudar a vida dela? Sim, muitas vezes. Isso é muito interessante. Mas normalmente, assim, quem é tímido demais percebe que não precisa ser tão tímido. Quem não gosta de algo no seu corpo ou percebeu que a roupa que usa, de repente... Porque há uma relação de confiança muito grande. E aí, eu, enquanto fotógrafo, acabo gerando... Olha, vamos fazer assim, pensa assado, vamos buscar novas alternativas. E vou te falar uma experiência que é assim, ó... Normalmente, quem passa por uma experiência fotográfica, não é por um ensaio fotográfico, não é por umas fotos, não, mas passa por uma experiência fotográfica, não se enxerga mais como se enxergava antes. É aquela roupa que não usa diferente, é o cabelo que vai mudar, é o sorriso que tem que ser diferente. E vou falar sobre a questão do sorriso, que é uma coisa muito curiosa. Muitas das vezes eu vejo as pessoas, será que eu sorrio? Não, eu não posso sorrir porque uso o aparelho. E falo que às vezes o sorriso com o aparelho é aquele momento que você está vivendo, e você tem que viver isso. Eu me formei com um aparelho e sorri, fui o orador da turma, e hoje as fotos assim, pai, o que você estava usando? Minha filha pergunta, aparelho, e tá tudo certo, porque eu queria algo diferente depois daquilo. Então, mas você precisa, as pessoas precisam, eu acho que é desencanar a palavra, porque é o momento que elas estão vivendo. E sim, cara, é certo assim, quem passa por uma experiência fotográfica se transforma. Porque a gente tem medo da câmera, tem medo do julgamento, tem medo do olhar dos outros. E quando você percebe que você não precisa ter nada disso, você só se revela, você se torna você mesmo. Simples assim. Diz pra gente assim, uma dica que você daria para alguém que vai viver esse momento especial, que vai ser registrado, ou que vai fazer um ensaio que vai ficar marcado para a vida inteira dessa pessoa. Que dica que você daria? Principal dica é permitir-se. Permita-se, agora falando, a você que está ouvindo aqui, permita-se viver um momento, permita-se sorrir, e esse sorriso não é um sorriso só do lábio, é um sorriso do corpo, é um sorriso da alma. Quanto mais honesta você for com aquele momento, seja teu casamento, seja um ensaio de 15, seja um ensaio do casal, seja o parto, o ensaio de gestante, não importa. Mas só entregue-se aquele sentimento e sorria com a alma. Quando você faz isso, daqui a 20 anos você vai olhar para as fotos e vai lembrar desse sorriso. Não vai lembrar de quanto foi tenso, de quanto foi difícil, só vai dizer que momento incrível eu vivi. Então a palavra é permita-se sorrir com o corpo todo e com a alma. Maravilha, Vanderlei. Muito obrigado. Então, quero agradecer de coração a tua presença aqui. É sempre um prazer conversar contigo, E nesse momento especial pra gente, muito mais. Vanderlei, brigadão. E espero que você acompanhe muitos momentos da nossa vida também. Amém. Da minha parte, com certeza, contem comigo sempre.